Ele não me deu um anel porque não acreditava em consumismo. Ele achava que me fazer uma mulher feliz teria mais valor que um diamante milimétrico preso em um aro de latão pintado de prata. Um diamante que certamente custou a liberdade ou a vida de alguém, ele me disse. A gente tinha dinheiro, a gente não era de periferia, a gente estudava na Federal, a gente tinha que respeitar o sistema, dizia. Qual era mesmo a letra daquela música? Esses são alguns dos trechos de Já Não Somos os Mesmos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela minha amiga escritora, colega jornalista também, Maia Fawkes, que nos brinda aqui com a sua presença, e nós tratamos aqui de uma novela em prosa. Maia, uma honra tê-la conosco aqui novamente. Muito obrigada, me sinto em casa já, né? Eu acompanhava aqui pelas redes sociais, olha o prestígio do Café com Letras. A Maia colocava nas redes sociais dela que um dos momentos mais felizes dela quando lança os livros é vir ao Café com Letras conversar conosco. Então, fiquei muito gratificado pela tua referência. E tu estás entre as escritoras que mais presenças marca aqui no programa. Haja visto teu volume de lançamentos também. E acredito que sejam tu, a professora Vera Zátera, talvez o Marcos Kirst, mas olha, tu estás aí, se não és a que mais vieste a edições do Café com Letras, está entre as que mais vieram. Mas aqui o livro é bastante provocativo pelo seguinte: nunca é demais falar de abusos da ditadura militar brasileira, que pega um recorte de tempo bem específico, de 1964 a 1985, e aqui há, já até com o auxílio do texto de orelha, feito pela professora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, no sentido de que, bem, tu não foste necessariamente uma vítima direta da ditadura militar, mas o livro se propõe a colocar que as gerações posteriores talvez fossem diferentes se não tivesse acontecido o que aconteceu na ditadura militar brasileira. Eu imagino que a partir daí começa a tua construção. Ou seja, não é porque eu não fui necessariamente uma vítima física ou direta ou psicológica disso, que é muito forte aqui também a parte da agressão psicológica, que eu não vou me importar com o tema. É mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Até porque nós não estamos livres. Nunca estaremos, né? O autoritarismo é uma realidade no mundo inteiro, inclusive. Nós vivemos em alguns países do mundo governos autoritários. Então, o que aconteceu no Brasil da ditadura militar não é uma realidade que está ausente para nós. Nós temos, inclusive, hoje ainda pessoas que são saudosas da ditadura, que desejam um retorno, que são pessoas que saíram lucrando de alguma forma ou que realmente não viram problema nenhum, não tiveram diretamente envolvidos. Aconteceram, né? Já aconteceu de ter pessoas que não passaram por nada, então não viram isso acontecer. Houve momentos de estabilidade econômica na ditadura militar. Eu lembro do meu falecido pai contar isso. Sim. Em dado momento, o meu salário valia mais, algo do tipo. Eu lembro de criança ouvir meu pai contando isso. Sim, tem gente que tem boas recordações. O meu pai, inclusive, comenta que ele morava em Porto Alegre e ele pegava a carona para vir ver minha mãe aqui em Caxias e era seguro para eles. Então, a lembrança que ele tem mais viva da ditadura era a segurança que ele tinha, né, de vir de lá para cá, que hoje, obviamente, não existe mais. Só que, ao mesmo tempo, é impossível ignorar que essa violência existiu, assim como existe em qualquer governo autoritário, e assim como o ciclo da história nos prova que a história se repete o tempo todo. Ela só se adapta. A pandemia veio para nos lembrar. A última pandemia tinha sido um século atrás, mas teve outra antes e antes. O que vai mudando é a maneira como ela acontece, a maneira como ela atinge, quantas pessoas ela atinge. Então, a ditadura em si, ela ainda é uma realidade. Por exemplo, isso eu ouvi de pessoas que moram em algumas favelas cariocas,
que existe aquelas ocupações militares, que para uma parte da população aquilo é visto também como uma amostra da ditadura militar, porque não existe uma seleção de quem é o trabalhador honesto e quem é o bandido, então todo mundo paga, né? Só que a ditadura ela é extremamente ideológica, então o bandido não é quem comete um crime, o bandido é quem pensa diferente. Essa é a diferença. Então, assim, eu realmente não vivi diretamente a ditadura, até porque eu nasci em 82, então eu já nasci no finalzinho da ditadura. Enquanto bebê, eu acho que eu não era suficientemente transgressora. E 82 já é um momento de extensão, né? Já se encaminha para eleições diretas, aquela discussão toda já. Existe uma transição, né? De uma retomada para, digamos assim, um sistema mais democrático, republicano, digamos assim. Exato. Só que quando a gente entra numa fase adulta e começa a estudar vários assuntos e conviver com pessoas mais velhas, eu convivo com muita gente que viveu a ditadura e viveu das piores maneiras possíveis. Então, nada do que está no livro é inventado, né? Claro, é uma ficção, a personagem ela é ficcional, ela é uma criação minha, mas tudo que está aí traz uma realidade, traz uma verdade que pessoas que estão vivas hoje viveram. Feito o pano de fundo, nós temos aqui uma protagonista para as pessoas que não leram ainda. O livro é praticamente todo narrado em primeira pessoa, com muitas descrições de ambiente para uma familiarização do leitor. Por isso o tom de novela, né? Para que o leitor sempre entenda a cena. A protagonista é a Priscila. E aí ela é, digamos assim, vítima até de uma situação, difícil dizer que é ao acaso, mas ela participa de um grupo, e aí são termos pesados, né? Porque é o grupo transgressor, mas transgressor de quê? Na verdade, ela participa de um grupo do qual o namorado dela, o Paco, aqui estou pegando a colinha pela contracapa, do qual o namorado dela é o líder, então é um grupo que vamos classificar como um grupo contestador ao regime, digamos assim. E o pai dela, digamos assim, não quer aquele namoro e, de certo modo, para tentar afastar a filha do namorado e também daquele contexto de contestação à ditadura militar, acho que contestação pode ser o termo melhor, denuncia o grupo da própria filha. E termina que ele acaba sendo o pivô, aquele que facilita a prisão da própria filha pelo regime militar. Bom, então ele prende uma menina que faz parte de um grupo que contesta o regime. Imaginem, então, em que situação ela é detida, né? Uhum. E aí passa, então, o livro a ter uma série de situações de abusos, de relatos, de dificuldade de encontrar a luz no fim do túnel, e por aí afora, termos bastante pesados, violência sexual, violência física. Então o livro é muito visceral nesse aspecto, ele não poupa palavras, digamos assim. Não poupa mesmo. Então, eu quis fazer uma personagem que é uma menina classe média, estudante, enfim. Ela seria a última pessoa que se imaginaria como uma vítima da ditadura. Até porque esse grupo que eles participam, eles fazem saraus. Eles fazem os fanzines com poesia. Então, o namorado dela é fã de John Lennon, é um pacifista, um hippie, aquele estereótipo típico do que luta contra toda forma de dominação, de opressão, de capitalismo. Sim, mas digamos, não é uma luta armada, né? Não chega nem a ser uma luta armada, como aconteceu. Né? Exatamente. E existe até na história, eu me lembro que uma das minhas bases até de pesquisa foi o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, em que o pai dele, antes de ele mesmo ser vítima da ditadura, ele observa que eles fizeram uma troca de presos políticos com o regime para libertar alguns presos que, por um azar, foram para o Chile um pouco antes do golpe lá. Então, eles não morreram aqui, mas morreram lá. E ele diz que ficou chocado ao ver adolescentes completamente destruídos fisicamente, que mal conseguiam se manter em pé
subindo nas escadas do avião. No caso dela, ela fica, né? Tem detalhes bem extensos no sentido das unhas, né? Que para uma mulher as unhas têm um significado importante, né? De beleza, de vaidade. Então, E os cabelos. Os cabelos, as unhas, os próprios dentes, né? Então, o sorriso, né? Daí os dentes não é nenhuma questão feminina, né? Todo mundo quer ter um bom sorriso, né? Exatamente. Ainda mais uma menina que vem de uma realidade de ter tudo, de ser a princesinha do papai, aquela coisa toda. E isso aconteceu, de fato, durante a ditadura, de jovens que tinham essa questão de acreditar na paz, no amor, né, na poesia, que eram detidos meio que para cumprir uma certa, digamos, cota de prisões. Porque os verdadeiros guerrilheiros da luta armada, eles sabiam como se esconder. E esses adolescentes universitários não. Sim, claro, eles não estavam preparados para isso, né? Até porque, para eles estavam fazendo uma diferença de conscientização no mundo, mas eles não eram, de fato, guerreiros. Nem guerrilheiros, eu uso o termo, porque realmente eles sabiam que não eram. E por isso que eles são pegos muito de surpresa. Eles não estão escondidos, eles estão indo com cartolina para frente da universidade, né? Então... e era uma realidade, porque quando a gente trata de ditadura, geralmente se trata mesmo daquelas pessoas que eram dos grupos de revolucionários e tal, e que foi um horror o que aconteceu com eles, mas se esquece que também tiveram muitos jovens, entre aspas, comuns, que foram parar nos porões. Eu gostaria que tu falasses do ponto de vista da escrita, da sonoridade que tem a obra, sobretudo o toque-toque, a batida do salto do coturno. Porque um dos piores fatores do totalitarismo, e aqui nesse aspecto da tortura em prisões, enfim, é a rotina, é tornar aquilo algo normal dentro daquele contexto, que é uma coisa absurda. Mas as sessões de estupro, de violência e tal, elas acabam se normalizando, elas acabam fazendo parte de uma rotina no contexto dela. E ela narra muito bem isso. Então, as impressões que ela acaba tendo sempre que acontecem alguns barulhos, alguns ruídos, e as próprias frases, elas adquirem um tom de rima e elas vão te levando a um tom nessa leitura. Como que foi desenhar esses traços psicológicos de, entre aspas, uma normalização da tortura? Bom, a gente tem algumas coisas, algumas referências ao longo da vida que a gente, quando deparados com essas referências, a gente já mais ou menos prevê o que vai acontecer. Então, ela está presa numa cela onde a luz nunca apaga. Isso é uma forma de tortura psicológica, porque tu não tem nenhuma noção de dia e noite, né? Isso atrapalha sono e pode parecer bobagem, mas tem pessoas que morrem de insônia. Porque ficar sem dormir desregula o corpo todo, é um caos. Então, aí tem a lâmpada em curto, que também é proposital. Então, ficar aquele ruidinho o dia inteiro, aquele curto. E justamente o barulho do coturno no corredor, ele tem um significado muito forte, porque é o momento que ela sabe que aquele torturador mais perverso está chegando, né? Então, é a mesma coisa que acontece também com o cavalo, né? Que ela tem na memória dela o pocotó. Esse pocotó também aparece muitas vezes, a onomatopeia do cavalo, porque são os sons e as referências que vão trazendo para ela tanto os momentos de despedida para ela tentar organizar as ideias, quanto o conhecer o que vai acontecer agora. Então, se ela ouve o toque, toque, toque no corredor, ela já sabe que vai dar ruim. E isso tudo é um trabalho psicológico, porque, na verdade, embora o tema seja, né, a ditadura militar, a prisão da Priscila, enfim, a história em si que a Priscila conta mostra a degradação mental dela. Então, todas as referências que são trazidas externas à cela ou dentro da cela, que nem ela apelida a mulher da limpeza de tronquinho, né, pela estrutura física. Então, quando ela fala da tronquinho entrando, quando usa os termos que eu mesma não gosto muito de falar, mas que eram necessários na história, tudo isso são referências da realidade que ela está vivendo de degradação mental.
Então, ela não faz mais aquela referência concreta de o homem está passando. Não, é o toque, toque, toque. Porque é muito mais torturante para a pessoa. Se você está preso num lugar onde só ouve aquele barulho... Cria um clima, não acontece de imediato. Exatamente. Talvez esse jogo de expectativa é ainda pior, né? Exatamente. Isso é uma coisa que é interessante porque é muito usado, por exemplo, no cinema de terror, quando tem aquela goteira. A torneira que não fecha. O som de fundo, né? E aí tu tá ali acompanhando a pessoa em agonia e aquela torneira, aquele pinguinho o tempo todo, tu enlouquece junto com o personagem, porque aquilo lá começa a te dar uma agonia imensa. E é mais ou menos essa ideia, é que quando tu vê ali o toque-toque e se tu entrou bem na obra, tu vai ouvir esse toque-toque. Esse jogo repetitivo é feito também para humor em desenhos animados, né? O sujeito tropeça uma vez, tropeça a segunda, a terceira ele cai de bunda no chão e todo mundo ri, se mata rindo. Aqueles desenhos animados que as crianças desabam rindo, né? Exatamente. E o importante é plantar na cabeça do leitor... Um jogo de expectativas, né? Exatamente. E também a questão de tu conseguir se imaginar ali. Tu consegue imaginar aquele som do toque, toque, toque. Tu consegue imaginar o som do curto da lâmpada, do zzz, né? O barulho de cavalos também, do pocotó do cavalo. Então, são referências que te colocam ali dentro da cela junto com ela. Nós teríamos pelo menos uns 3 aspectos aqui. Os relacionamentos que são destruídos pelo contexto. Muitas vezes que os próprios personagens desconhecem, como, por exemplo, lá o namorado torturador de uma das amigas dela. E também outros pontos que eu gostaria de tocar, mas de imediato nós vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a jornalista e escritora Maia Falques, nós vamos dar um tempo na abordagem da novela em prosa Já Não Somos os Mesmos. E de imediato eu vou pedir então, Maia, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando em casa, pela TV ou pelos smartphones aí nas redes sociais. Dicas de leitura podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Obrigada. Bom, eu sempre recomendo literatura brasileira contemporânea, né? Eu sou uma entusiasta da nossa literatura. Para citar nomes e obras, eu ficaria aqui umas 3 horas facinho. Mas eu acho que nesse momento, até é meio repetitivo dizer isso, mas uma obra que está fazendo muito sucesso, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é uma obra que não tem nada a ver com o tema nosso discutido hoje, mas é um livro que hoje eu acho que é o brasileiro mais vendido no mundo, acredito eu. E é um livro que é para o Brasil conhecer o Brasil. Então, para mim, a grande recomendação, com certeza, é Torto Arado. E depois dele, nós temos qualquer obra da Natália Polesso, que ela é uma grande escritora, ela tem uma visão muito boa da literatura. Depois dela, tem tanta gente... Tem um grande amigo meu, Thiago Medeiros, que ele é um prosista e um poeta de mão cheia, ele é do Pernambuco. Então, ele traz muito esse regionalismo, então a leitura é muito fascinante para a gente que está aqui no Sul e não conhece, né, a linguagem dele. Acho que também recomendaria a Isabela Penove, que é uma poeta paulista, que ela tem uma poesia muito visceral, ela está para lançar livro, inclusive. Ela trabalha, no primeiro livro dela, ela trabalha a questão do feminino, da violência contra o feminino, e na segunda obra que ela está para lançar, já sobre a loucura. E está muito interessante, eu acho que é um livro que vai valer muito a pena ser lido. Então, voltando aqui para Já Não Somos os Mesmos. Um ponto interessante do livro, quando tu citavas aí o lado visceral da obra, por exemplo, da autora que tu indicavas, o lado visceral aqui, ele descamba para termos mais fortes, alguns palavrões, mas que não chega a ser vulgar. O objetivo aqui é muito mais dar uma noção exata daquele ambiente em que não havia como ser polido em alguns termos. Ela tinha que falar dessa forma mesmo. Feito isso, é interessante colocar a degradação dos relacionamentos.
quando, por exemplo, uma própria amiga dela desconhece que o namorado é um dos torturadores e que a torturam, né? Em dado momento ela diz, olha, teu namorado tem mais relações comigo me torturando do que talvez até contigo mesma. E essas degradações dos relacionamentos acabam sendo degradações irreversíveis em muitos dos casos, como acontece aqui na própria obra. Daí também justificando o teu título, né? Já não somos os mesmos. Talvez elas mesmas não tivessem controle sobre a dimensão que isso poderia tomar, né? Até porque o que aconteceu com a Priscila e com o Paco, o namorado dela, e os amigos, são coisas que realmente, para alguns, totalmente irreversíveis, né? Porque existem casos de morte no meio. Mas para ela, por exemplo, é impossível ela levar uma vida normal depois disso. É totalmente impossível. E dentro da família dela, até essa questão é a prima dela, né, que tem um namorado torturador. A prima, primeiro, se orgulha muito do namorado militar, e é o orgulho da família toda, e de repente, quando eles começam a descobrir os fatos, que isso não é mostrado de forma explícita, né, porque se concentra no relato da Priscila, mas se percebe que a própria família se degradou, né. Até quando eu fui escolher o nome do livro, eu gosto muito da música, né, como nossos pais, eu realmente gosto muito. Eu sei que a música toda tem seu significado e por isso o Ainda Somos os Mesmos, mas quando eu me deparei com a frase sozinha e sabendo do contexto em que a letra foi escrita, a primeira coisa que eu pensei foi isso, eu disse, como é que as pessoas podem ser as mesmas depois de passar pelo que passaram? Tu estás fazendo uma alegoria em cima de uma canção muito famosa do Belchior, né? Isso. Falecido músico brasileiro. Isso. E eu cito muito a versão da Elis, né, que foi a versão que ficou mais famosa, até porque a Priscila é muito fã da Elis. E ela é uma música que, claro, que se for escutar ela inteira e interpretar ela tem tudo a ver com a história deles. Que são os jovens reunidos, aquela coisa meio ingênua até, de pensar num futuro maravilhoso em que eles conseguiriam, através da força da palavra, da poesia, do amor e da paz, conseguir reverter uma situação de violência e construir um futuro melhor para todo mundo, porque, na verdade, é mais isso que traz a letra. Só que não foi o que aconteceu, né? A realidade foi bem diferente. Então, por isso que, quando a Priscila mesmo se dá conta de que ela não tinha como mais acreditar naquela letra, porque a realidade dela foi outra, o Já Não Somos os Mesmos acaba ganhando um significado muito grande, porque ele traz essa mudança Na de letra visão original da letra. era Ainda Somos os Mesmos. Ainda somos os mesmos. Que é impossível. Inclusive até nas situações cotidianas, porque eu escrevi um Ainda livro... somos os mesmos no sentido de não perder a essência. Aqui já não somos os mesmos no sentido de que, bem, fomos tão machucados que não tem como estar, digamos assim, incólume, né? Exatamente. E o interessante disso é que eu escrevi o livro, na verdade, em 2019. Então, foi antes da pandemia. E quando estava passando a pandemia, antes de publicar o livro, eu pensava muito nisso também. Porque, claro, não dá para comparar a pandemia com a ditadura, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei pensando nisso, como é que nós vamos sair dessa história? Que pessoas sairemos? Lendo o teu livro, eu lembrei muito do documentário recente que o Caetano Veloso lançou no período da pandemia da Covid-19, Narciso em Férias. Ele tinha uma proposta de mostrar o Caetano Veloso tocando violão, com um paredão ao fundo e compor com outras cenas e tal, enfim. E quem estava produzindo ficou tão admirado com a conotação dele ali num paredão solitário tocando o violão que o documentário virou tudo aquilo, né, os relatos dele. E ele dedilha nas cordas e canta Hey Jude dos Beatles. E aquilo é emocionante, é um monólogo de pouco mais de 1 hora, se eu não estou enganado, coisa do tipo, cerca de 1 hora, vamos tentar arredondar aqui. E ele fazendo relatos parecidos com os teus aqui durante a entrevista e com o próprio livro, de que ele não entendia também, era um artista, tinha sido preso, ele não entendia por quê, foi torturado,
por aí afora, que não tinha noção de quando aquilo terminaria e tal. Então o documentário é ele, um paredão no fundo, e em dado momento ele toca Hey Jude ao violão. Então eu achei fantástico assim, aquele documentário lançado durante a pandemia da Covid-19, me emocionei assistindo. E aqui eu lendo lembrava muito daquilo ali também do Caetano Veloso, né? Os artistas nunca estão seguros. Eu vejo até quando aconteceu o fechamento, a primeira vez o fechamento do Ministério da Cultura com o governo Temer, por exemplo, eu tinha a minha página de escritora no Facebook, que está, coitadinha, abandonada, mas um dia eu retomo. Eu tinha, acho que uns 2 ou 3 mil seguidores, quer dizer, é irrelevante. Vamos ser... Já repercute alguma coisa. Mas vamos considerar que nós temos escritores que têm uma obra muito menor em volume de livros do que a minha, que tem 10 vezes mais. Mas aí entra a questão que impulsionou, que tipo de seguidor tu tens, também é isso. Os números impressionam muito, mas nem sempre dizem exatamente. O cara tem lá 15 mil seguidores e não significa nada. Eu nem me impressiono muito com o número. O que eu me impressionei foi que naquela ocasião, com tão poucos seguidores, eu recebi muita mensagem de pessoas me xingando e falando termos que eu não vou repetir aqui, por ser artista. Exclusivamente por isso. Eles acharam uma página de 2 mil seguidores de uma escritora do interior do Rio Grande do Sul. Para bater. Como assim? Então, assim, eu como uma artista que hoje a arte é minha vida integralmente, eu vejo muito isso do quanto a gente leva a pancada por nada. Porque, eu escrevi sobre a ditadura que eu não vivi. Tá, mas eu como artista, o mínimo que eu tenho que fazer, que eu tenho que conseguir fazer... Sim, uma sensibilidade histórica. Exatamente. Se eu não conseguir me descolar da minha pessoa para conseguir me colocar na pele de outra, eu não sou artista. Por fim, então, já que estamos encerrando nosso tempo e a produção facinal ali, se não... esse se não é muito chato, né? Porque não existe se não tivesse. Aconteceu e pronto, né? Mas enfim, vamos tentar fazer aqui um exercício. Se não houvesse acontecido a ditadura militar, seríamos como? Nossa, essa é difícil. Eu sou artista, tá? Não vidente. Eu acho que não teria como não ter acontecido. Porque a ditadura começou no meio da Guerra Fria. Começa por aí. Então, existia aquela questão capitalismo versus comunismo. Né? Embora o comunismo nunca tenha sido E que ela não é só militar, tá? Esse é um ponto interessante. Exatamente. Ela é civil midiático militar. Como faz um livro muito bom do professor Jeremílio Machado, ele coloca esse golpe midiático civil militar, ou seja, todos eram favoráveis. Sim. Praticamente. E até hoje... os que ficam contra depois, mas naquele momento apoiaram. Né? Nós estamos vivendo um momento histórico onde tudo que aconteceu para chegar até aqui também teve influências que não foram nas urnas. Interessante. Não foi a democracia que nos colocou aqui onde a gente está, embora pareça que foi. Então, eu acredito que ela era inevitável pelo curso da história. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina, é que só mudam os personagens. O cenário é sempre o mesmo. Eu fiz, para o meu TCC de jornalismo, eu fiz um livro de reportagem sobre Gonçalves Dias, né, o poeta romântico brasileiro. E para não ficar só nele, para não virar uma biografia... eu fiz uma relação do Brasil do século XIX com o Brasil do século XXI, e vou te dizer que a única coisa que muda é a tecnologia, porque até as famílias no poder são as mesmas. Então, eu não acredito que poderia ter sido diferente. Gostaria que tivesse. Mas aí a gente pega o ciclo histórico das guerras na Europa, por exemplo, a Idade Média, aí tu pega a invasão americana e o homicídio que eles promoveram em massa dos índios lá não foi muito diferente do daqui. A diferença é que lá eles mataram todos já, aqui a gente ainda está matando. Tem aquele livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio, lá, que eles praticamente para conquistar lá boa parte da Califórnia, dizimando índios. Exatamente. E aqui esse massacre ainda está acontecendo em tempo real. Aconteceu agora um massacre recente contra os indígenas brasileiros. Então, a história só se repete. A escravidão, nós temos a escravidão moderna, o torturado, que eu indiquei antes, ele é exatamente sobre isso.
sobre a escravidão moderna. É uma maneira de falar, porque é escravidão. Sim, ainda o noticiário volta e meia pipoca aí, casos de cárcere privado, enfim, pessoas que são mantidas como escravas em pleno século XXI, quer dizer, porra, meu Deus do céu. Se tu for a fundo na história das guerras, por exemplo, guerras super atuais, Rússia versus Ucrânia, tu vai encontrar tanta coisa que a gente não tem acesso de fato, que está ali nos bastidores, tanta coisa que levou aquele ponto. E do ponto de vista geopolítico é extremamente complicado, porque eu já tentei me colocar no lugar dos dois presidentes. E é muito difícil também impossível. ele não fazer nada, o presidente também não fazer nada. Que na realidade os dois são errados. Tem guerra, os dois são errados. Mas é difícil também os dois não fazerem nada. Se o cara estivesse ali, faria alguma coisa. Exatamente. Então é isso, é o ciclo. Muda muito pouco, se adapta muito pouco e nós temos sempre uma história onde o mais forte, seja de força física, seja econômica, seja do que for, vai dominar o mais fraco. Infelizmente, a lei da selva também, por assim dizer, só que lá a coisa acontece por instinto e não por maldade, como é com a gente. E isso é uma questão da natureza humana, por assim dizer. Tá errado, tá muito errado. Eu tinha um professor de sociologia que dizia que o mundo ainda não produziu o tipo antropológico para uma sociedade pacífica. E é verdade, porque os interesses sempre acabam ficando acima, sejam eles quais forem. E é disso que é movido o mundo. Por isso que, infelizmente, hoje os artistas escrevem, compõem, encenam sobre as barbáries de 40 anos atrás, sabendo que, sei lá, daqui a 5 anos pode acontecer tudo de novo. Então, vou tomar tuas considerações como as últimas. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Acabamos de conversar, então, com a minha amiga, escritora, jornalista também, Maia Falques, que nos brindou aqui com a novela em prosa Já Não Somos os Mesmos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.